Olá, Érica, estamos ao vivo. Olá! Maravilhosa noite para todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à série Momento com a Agilidade. Essa é uma oportunidade para o profissional da agilidade vivenciar a cultura ágil, descomplicando o dia a dia e aumentando suas oportunidades. Eu sou Érica Guerra. E eu sou o Mário Porto, uma boa Ah, noite para você também, Érica. Muito feliz de estar com você nessa noite incrível, nesse dia maravilhoso, para a gente falar de um tema, intrigante esse tema, hein? Cultura ágil, hein? Quais são os segredos, né? Vamos desvendar os segredos hoje, eu e Érica Guerra aqui, nessa noite de sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso bate-papo. lembrando que nós somos protagonistas ágeis e participamos do maior hub de agilidade do Brasil e vocês estão convidados a fazer parte. E discutir aqui com a gente também, né, Mari? Fazer parte aqui dessa É. discussão, para nós trocarmos uma ideia e construirmos aqui quais são os segredos da cultura ágil. O Quais convite aqui são, é. Mari? Isso, não, vamos falar agora não, né? Vamos esperar um pouquinho, não dar spoiler não. Eu vou convidar a galera para... Pessoal, esse momento de atividade é uma iniciativa nossa do Universo Ágil Hub. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aqui do YouTube, tem uma setinha para inscrever aqui, dá um curtir também para engajar esse vídeo e já ativa o sininho lá para você ficar notificado aí que em maio tem muita coisa legal, né, Érica? Além da cultura, nós vamos desvendar outros segredos de outros pontos aqui da agilidade, né? Com certeza. Só coisa boa, Mário. E Ah, aí, quando a gente fala de cultura, né? E falar de cultura é falar de muitos desafios, né? Sempre quando a oh, gente vai falar de cultura, tem vários elementos associados à cultura. E conhecer, colocar uma cultura em prática parece fácil. Mas, quando a gente começa a iniciar um trabalho, a gente percebe essa dificuldade, né? E essa complexidade, porque são vários elementos que vão se associando ali para formar a cultura. Porque a cultura é a forma como as pessoas interpretam, vivenciam, agem ali no dia a dia, tomam decisões, né? E tudo isso pautado aqui na agilidade, que é o que nós vamos falar hoje, né? assim, parece tarefa fácil, mas não é, né? Trabalhar com a cultura, né, organizacional é um desafio gigantesco, e esse é um dos desafios aqui para você, que é agilista, né, que é Agile Coach, para você que é Scrum Master, você que é PO dos projetos, ou quer se tornar, né? A gente vai falar muito sobre esse tema hoje, porque, de fato, ele tem vários pontos que precisam ser verificados, olhados, inspecionados, adaptados na cultura para que a gente consiga levar agilidade mesmo para o dia a dia das organizações. E esse é o bate-papo principal de hoje aqui no nosso momento com agilidade. Né? Quero desejar boas-vindas aqui ao Daniel, que está conosco, e para quem mais estiver ao vivo, aí, mande um alô para a gente, mande uma boa noite, fale de onde você está aqui conectado para que a gente possa conhecer mais você, tá bom? Mário, falar de cultura, a gente está falando de uma cultura de mudança de mentalidade, né? E de Sim. gerar uma nova forma de agir pautada na agilidade com o objetivo de entregar valor para o cliente. Então, a gente sai Tá. daquele contexto, né, onde eu vou entregar um processo, vou entregar um produto, né, para entregar para o cliente, conversar com o cliente, interagir com o cliente e fazer as coisas realmente acontecerem, né? E vou te trazer aqui uma informação de mercado. Olha lá, Pesquisas vamos lá. apontam que uma cultura ágil proporciona maior eficiência nos processos e tem como consequência melhores resultados financeiros. Ou seja, implementar uma cultura ágil leva as organizações a terem melhores resultados, né? Não é em vão, não é à toa que as empresas estão de olho, né, em como implementar uma cultura ágil, né, e em como realmente colocar essa conversa pautada no cliente, né? E tem outros elementos também por trás, porque a gente está falando de uma cultura orientada para o crescimento, com ações voltadas para o aprendizado, tendo o cliente no centro do processo, como eu falei, né? Tendo transparência e uma comunicação realmente fluida e efetiva dentro da organização, né? Se eu quero pautar no cliente, eu preciso fazer essa comunicação fluir, né? As pessoas interagirem entre si para realmente conseguir implantar essa cultura nesse formato, não é mesmo? Exatamente, Eric. A gente costumava dizer que a empresa grande
né, adquirir a empresa pequena. Hoje não, a gente fala que hoje eu falo que é o peixe ágil, que ele come todos os peixes aí, seja ele o peixe grande ou peixe pequeno, né? Então, assim, por isso que as empresas estão de olho muito forte nesse conceito de agilidade, né? Assim, porque já perceberam que os grandes players, né, as grandes empresas hoje são empresas tecnológicas e ágeis, né, e focadas em pessoas, né, que é um ponto muito importante para a gente trazer também, que a cultura, né, são as pessoas, é o modo de ser as pessoas no seu dia a dia dentro da sua organização. Então, de fato, né, os números eles estão aí como um ponto muito importante para a gente trazer, mas ele é um caminho que a gente precisa entender de fato, assim, como fazer isso, né? Que é o grande segredo aqui, né? Como a gente atuar nessa cultura ágil e de fato, sair da fala e ir para a prática, né? Que é o grande desafio que a gente vai trazer aqui hoje, né? De como fazer essa mudança, que é uma mudança muito importante. E aí, o que a gente vai trazer na gestão da mudança tem um papel fundamental nesse processo também, né? Exatamente. E entender o que há por trás dessa cultura facilita a implantação e a disseminação pela organização, né? E a gente está falando de uma mudança de DNA em todos os níveis, inclusive na redução de níveis hierárquicos. E quando eu Exato. reduzo o nível hierárquico, eu aumento a comunicação e a fluidez entre os níveis, ou seja, não tenho aquela burocracia, aquela hierarquização dentro da organização, né? Eu consigo tomar decisões de uma forma muito mais rápida, eu consigo tornar o processo decisório muito mais fluido e rápido, realmente fazendo as conexões necessárias, né? E aí eu queria te pedir para contar para a gente um pouco, assim, do que você já vivenciou em implantação de projeto, né? Pensando em uma mentalidade ágil, usando frameworks ágeis, e como foi essa experiência, como você vivenciou, e se você conseguiu ver essa cultura ágil sendo realmente praticada, né, ou sendo realmente disseminada na organização através da implantação desse projeto. Não, tem um bom exemplo, Érica, que eu vivenciei, né, atuei, né, muito com ponto focal desse projeto, inclusive, que foi um projeto dentro da área de recursos humanos, nós tínhamos que fazer uma transformação no processo de admissão e no processo de atração e seleção. Acho que o primeiro ponto, né, que a gente tem que trazer quando a gente tem a vontade ali de colocar, de mudar a nossa cultura e trazer agilidade para os nossos processos, né, e pensando nas pessoas, essa tomada de consciência do porquê fazer, né? E aí a gente respondendo essa pergunta do porquê fazer, a gente consegue visualizar isso de uma forma mais transparente, de que a gente precisa melhorar. E assim a gente fez. Por que a gente foi escolher esses dois processos, né? Porque eram as maiores dores que a gente tinha naquele momento, né? A gente usou o design thinking como uma das ferramentas para a gente elencar ali as dores dos nossos processos como recursos humanos, e esse estava ali muito, muito latente, que era a dor geral, seja pelo lado do próprio RH, seja pelo lado próprio do usuário que usufruía desse processo. Então, enfim, a gente tinha com fatos e dados que esse era o pior processo que a gente tinha naquele momento. E aí, tendo isso em mãos, né, a gente foi para a prática. E aí, quando chegou na prática, a gente esbarrou em algumas, né, barreiras que eu creio que todo mundo que está aqui escutando, ou que está aqui ao vivo, ou que vai assistir esse vídeo gravado, já passou alguma vez, que é a mudança de mentalidade, né? As pessoas, elas até entendiam que aquilo fazia sentido, mas quando você foi para a prática, né, e aí o PO, né, as pessoas vão ser, de fato, que vão executar essa mudança, elas agarraram-se ao processo. E aí falaram, não, esse processo eu não vejo mais, não, isso aqui não precisa mudar, não. Ué, mas você tinha tomado consciência que era para mudar. Mas, enfim, as pessoas agarravam o processo com medo de perder o emprego, por insegurança. E aí vem um outro fator importante quando essa mudança da cultura, que é essa segurança psicológica, né? Que é, de fato, as pessoas se sentirem seguras para essa mudança. E saber que... era um teste, né? Porque se a gente ia aplicar um framework, que era o Scrum na época, né? E depois o Kanban, na atração e seleção, era algo muito novo, né? A gente tinha esse lado da experimentação. Mas quando você traz uma cultura, né, que é muito focada em resultados, né, assim, o que a gente ganha com isso no fim do dia, né, ao invés de pensar, né, que isso é inovação, vai trazer um ganho futuro, né, ao longo do tempo, não é tarefa fácil. E aí, de novo, né, a gente teve que, primeiro, trabalhar a mentalidade das pessoas, mostrar o porquê era importante, sair daqui para elas entenderem que esse projeto, elas sairiam de um modus operandi operacional muito grande, né, de trabalhar final de semana, de trabalhar horas e horas
durante a noite, por exemplo, e ela seria um tempo de qualidade, né? Então a gente foi para o lado assim, olha quanto isso vai melhorar a sua vida no fim do dia. E aí as pessoas conseguem enxergar isso e sentem um pertencimento. E quando você consegue mudar essa mentalidade, tudo vai fluir muito mais rápido, né? E aí, assim a gente fez. Então, o que a gente trabalhava naquele momento? A gente aplicava, fazia todas as cerimônias, as pessoas começaram a enxergar valor na hora que o produto foi começando a criar a sua forma, a gente foi melhorando os processos, o próprio feedback contínuo, né, mostrando para as pessoas, olha que legal, olha como é que mudou, o feedback também de quem era usuário das ferramentas de missão digital e de atração e seleção que a gente mudou no mesmo, olha como que desafio, né? A gente tinha mudando 2 sistemas simultaneamente e a gente tinha um time multidisciplinar que nunca tinha ouvido falar sobre os métodos ágeis. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalhava a gestão da mudança, que tem um papel fundamental, né, de fato acompanhar essa trajetória desse projeto, nós tínhamos um time multidisciplinar que tinha uma linha tênue ali entre estar, né, operando, fazer a operação rodar e estar olhando para o projeto de melhoria contínua. E essa linha tênue, por isso que tem que, de novo, né, tem que ser muito claro a pergunta, por que precisamos fazer isso? Por que precisamos ser ágeis? Por que precisamos mudar a nossa forma de fazer? Porque, senão, as pessoas vão tendenciar muito a ir para o lado da operação e deixar o projeto de lado. E aí a gente tem que trabalhar essa linha muito forte, que é, não, você está trabalhando num projeto, e muitas das vezes os combinados fazem parte desse processo, de você falar assim, não, você vai, né, em determinado momento você vai deixar essa operação, outra pessoa vai operar isso aqui, você vai estar no projeto. E aí, ir fazendo esse equilíbrio, que é muito importante nesses projetos. E o grande ponto aqui, Érica, foi, de fato, as pessoas entenderem que aí, de novo, é mais um ponto da cultura, né? Que a gente tem uma cultura que entregou o projeto, virou as costas, vão partir para outra, esquece aquele projeto ali, está entregue, acabou. Não. E a metodologia e os métodos ágeis nos provocam a outras coisas, que ali, de fato, é um projeto orgânico, né? Você vai ter um backlog, né? Você vai ter que revisitar isso constantemente, buscar feedback contínuo desse processo, desse serviço, para retroalimentar isso e não voltar às dores do passado. Olha que grande desafio que foi, né? Então, falar de mudança, de trazer metodologia dessa cultura, é importante a gente entender que tem que ter um pilar de gestão de mudança suportando esse momento. Não, e olha que interessante, né, Mário? A gente está falando de um projeto grande. Eu caí? Oi? Não, voltei. Eu achei que estivesse caindo. Está falando de um projeto grande, que tem várias interfaces, várias áreas envolvidas, né? E se você tem um planejamento e quer executar esse planejamento do início ao fim, sem fazer nenhum ajuste, certamente você pode até entregar esse projeto rápido, né, dentro do cronograma. No entanto, você fica sem essa retroalimentação de saber se atendeu expectativas, se o cliente entendeu o projeto e conseguiu absorver o que foi feito, né, se fez sentido, se não fez sentido, né, se fez as adequações necessárias ao longo do caminho, né, então ser adaptável e adaptar em cada uma dessas interferências vai fazer toda a diferença no sucesso do trabalho que está sendo feito, né, na implantação de projetos e também tem as ações no dia a dia, né, você trouxe também um desafio de lidar com o projeto, né, do profissional e também lidar com o dia a dia, porque são 2 desafios, né, na verdade usando a mesma mentalidade, mas lidando ali com a rotina, fazendo a rotina funcionar bem, né, e melhorando e retroalimentando e se conectando com as outras áreas também, e fazendo um projeto que é algo totalmente novo, implementando, né, e fazendo esse processo todo acontecer. E aí, olha só. E tem um ponto, Eric, só para complementar, que não tem como deixar ali, entregar um método ali, Scrum, assim, agora vamos rodar Scrum, a gente bate nas costas e vira as costas, tá aqui o método. Não é assim, né? Então, de novo, né? Trazer essa tomada de consciência, essa mentalidade é muito mais importante de deixar só um framework, seja lá qual for o framework, né? É muito mais sobre mudança de mentalidade, né? Uma forma de trabalhar. E uma das frustrações, Mari, que a gente vê muito, né, dos agilistas, né, dos profissionais da agilidade, é que muitas vezes eles vão fazer
tirar uma certificação, né? Vão para a sala de aula, aprendem como funciona, aprendem as premissas, aprendem a cultura, aprendem a forma de pensar, e aí ele sai de lá todo energizado e fala, vou colocar para quebrar lá na minha organização, vou começar a fazer isso aqui amanhã e já vou ter o Exato. resultado que eu gostaria. Quando ele chega lá, né, onde, né, a realidade acontece, ele percebe que não é bem assim, né? E que existem muitos elementos que precisam ser trabalhados para que essa nova mentalidade seja instalada. E aí isso gera uma frustração desses profissionais, né? Que chegam e falam: e agora, como que eu faço isso? O meu chefe tem que passar tudo por ele para ele aprovar, né? Tem a questão lá da autonomia que a equipe não percebe. Tem a agilidade ali, retroalimentação, que é a equipe que não funciona, né? O trabalho em equipe não funciona. O feedback constante não funciona. O que mais? Não, as pessoas não sabem nem o que é método, né? Assim, acham que aquilo ali é um bicho de sete cabeças, né? E ela chega, tem pessoas ali que são a resistência, né? Não acredito nisso, não vou fazer, e pronto, virou as costas e vai embora, né? Então, olha que ambiente insalubre, né? Assim, que quando a gente chega, né? Acho que, por isso que, de novo, né, Érica, assim, tem que entender muito o contexto, né? Acho que o que a gente traz aqui de mensagem, né? Vai ter as resistências, vai ter as barreiras, porque é algo muito novo. Mas você tem que ter, por isso que é a leitura de cenário, né? E aí, de novo, né? O Scrum Master, o PO, o Agile Coach, os agilistas, tem que ter muito mais do que, além do técnico, comportamento, né? Habilidades, né? Que habilidades seriam essas, né? A gente pode elencar algumas aqui, né? Ter escuta ativa, né? Feedback, né? Ter inclusive, empatia, né? E você, tijolinho a tijolinho, vai construindo essa confiança, né? Que é a palavra essencial para que você consiga introjetar ali a metodologia ágil, a agilidade no dia a dia de onde você está, né? Eu acho que ter esses picos de confiança, né? E vai ter um momento que você vai ter que provar mesmo, né? A gente sabe que isso acontece, tem que provar que aquilo dá certo através do MVP, através de uma entrega específica, porque senão a gente não consegue andar, né? Mas o cuidado ali né, ter essa abertura, essa transparência, né? E ir de fato ali, dia após dia, né? Trazendo as mudanças, né? E sendo um agente de mudança, né? Que faz parte, o agente de mudança, ele vai sofrer, ele vai ter problema, ele vai ter barreira, mas é uma construção diária, não tem jeito, né? Não tem jeito. E aí, falando dos comportamentos, né, a gente está falando de adaptabilidade, confiança, que você disse, mudança dos paradigmas. Não adianta achar, sempre foi assim, né? A gente sempre fez dessa forma. E aí, né? Como que eu faço a mudança desse paradigma? E aí, o constante feedback faz toda a diferença em relação ao desenvolvimento do time e a continuidade do projeto, uma comunicação aberta entre o time, e aqui a relação de confiança vai realmente aparecer e se fortalecer cada vez mais, fortalecendo também a colaboração e a busca de possibilidades na solução de problema, né? Então, a gente está falando que há oportunidade para fortalecer o trabalho em equipe, empoderar as pessoas, né? E a gente está falando dessa estruturação do DNA, né? Cada vez mais fortalecido e funcionando em todos os níveis, né? E tem um negócio essencial, Érica, que eu vejo também, é celebrar as pequenas vitórias, né? Porque, assim, as pessoas vão começar a se engajar, e isso aconteceu comigo, né? Quando a gente, né, rodava uma sprint lá e tinha um produto, começava a funcionar, nossa, que legal, então vamos celebrar, galera, vamos, ó, isso aqui é feito de você, tá vendo como é que funciona? Então, como diz, não perder as oportunidades, né? Porque o que acontece? A gente fica tão imerso no projeto que a gente esquece de celebrar, né? E a gente, ou muitas vezes, acha que aquilo ali faz parte mesmo, não dá atenção. E para quem é agilista, para quem é PO, Scrum Master, isso é fundamental para que você engaje seu time, né? Porque se você perder essas oportunidades, vai ter momentos na outra semana que vai ser o inverso, vai ser ruim, aí vai ser cobrando. Então, assim, você tem que ter esse equilíbrio, né? Tem hora que vai ter uma sprint que vai ser boa, vai ter uma sprint que vai ser ruim, tem hora que vai ser uma entrega que vai ser boa, mas então vai entendendo de novo, né? Entender os cenários, né, Érica? É importantíssimo. Opa, acho que a Érica teve algum problema, ela acabou caindo, mas eu gostaria de até voltar nesse ponto, né, assim, que de fato, né,
o grande recado quando a gente está nessa mudança, né, de cultura, levando a cultura da agilidade, começando os primeiros passos em relação à agilidade, o que a gente tem que sempre reforçar de fato, né, ter esse pilar da gestão da mudança, né? Porque a gestão da mudança ela vai ajudar a você conduzir esse projeto, ter essa tomada de consciência, fazer os cheques constantes. Então, o grande ponto aqui se a retroalimentação ela é muito importante para que você tenha de fato a ciência de como o seu time está nesse dia a dia. E, de novo, né, levar isso, celebrar as pequenas vitórias, mostrar o ganho que a gente está tendo em relação àquele projeto, como isso vai reverberar dentro das organizações, tudo isso faz parte das entregas. E quando a gente fala de cultura, é, a cultura vai chegar alguns momentos que, de fato, vão ser quebras de paradigma, e pessoas vão entender que vão precisar, né, muitas vezes, ou mudar de área ou sair de onde estão, né? E essa provocação vai acontecer sempre que toda empresa tenha ciência de que quando está num processo de mudança, isso de fato acontece. Então, para quem está aqui nos escutando, para quem está aqui ao vivo, tenha sempre essa consciência de que nesse momento de transição de cultura, tem um esforço muito grande, né? Esse esforço, eu passei por isso nos projetos que eu conduzo de RH, né? Até você provar, até você mostrar que aquilo de fato faz sentido, até ali teve vários problemas que a gente teve, e multidisciplinares, né? Porque tem pessoas de várias outras áreas. E levar essa mudança para as outras áreas, inclusive, que não tem, né, essa tomada de consciência. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma área de TI, por exemplo, né, que tem uma operação muito forte, tem sustentação muito forte de sistemas, aí vem um projeto do nada para eles ajudarem a conduzir. Não foi fácil, né, trazer essa tomada de consciência para eles do que de fato faz sentido e por que a gente estava fazendo aquelas mudanças ali. Acho que a Érica conseguiu retornar aí. Tá me ouvindo, Mari? Sim, estou escutando. Acho que nem o fone não está funcionando. E agora, tá me ouvindo? Tô escutando. Oi? Tô. Tá escutando? Tô. Ah, então ótimo. Caiu aqui o meu estúdio. Entrei de novo aqui pelo celular. Não tem problema, ó, agilidade aqui, rapidão. Agilidade, né, Mari? Eu estava falando, sabe o quê? Que as pessoas, às vezes, ou as organizações, percebem um pouco das metodologias e começam a usar as metodologias e acham que estão praticando uma cultura ágil. Você já viu isso acontecer? Não, demais, né? Se a gente. E aí chega e fala assim, ó, eu aprendi o Kanban, isso aqui, entrega lá para a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Como é que a gente fez quando a gente estava na área de atração e seleção? A gente já trouxe um sistema onde as pessoas tinham. Primeira coisa, nem falei que era Kanban, nem falei que era o quê. Só mostrei para ela um painel e falei assim, ó, você vai saber em qual etapa está o seu candidato, se tiver um problema vai estar sinalizando aqui, quando você muda essa pessoa de etapa aqui, a pessoa recebe e-mail, o gestor recebe e-mail também, e aí se der um problema, então ela fala assim, nossa, que legal, pois é, isso aí é como se fosse um Kanban. Ah, tá, então é isso. Ah, não, nossa, maravilha isso aqui. Então, assim, é a forma com que a gente chega, né? Não se apegar ao método, mas apegar na entrega que você está fazendo, né? E isso é, de novo, que a gente está falando, engaja as pessoas. Então, como é que a gente vai introjetando a cultura de agilidade? É através disso, engajando as pessoas, mostrando valor, né, celebrando as pequenas entregas. Então, assim, quando a gente mostrou um painel e ela tinha visibilidade, que antes ela não tinha uma planilha gigantesca, com 2.400 linhas, onde ela tinha que procurar o fulano de tal, que estava na etapa tal, agora ela vê na tela dela, poxa, já ganhou o dia. Então, você já ganhou a pessoa. Então, eu brinco que colocar cultura ágil, Érica, é como se fosse os Minions. Você começa com um, aí um outro espalha para outro, que você vê, tem N Minions dentro da organização. E é assim mesmo, né? Igual a gente falou, tijolinho por tijolinho. Então, como é que eu fiz na área de RH? Eu vim na área de RH. Eu fui criando os tijolinhos, fui criando meus Minions. Tive um Minion lá na redação e seleção, depois veio uma pessoa lá da área da universidade, falou, olha que legal, a gente pode mudar o nosso sistema? Pode também. Aí veio uma pessoa lá, pô, gostaria de colocar meus indicadores no BI. Opa, você conhece BI? Aí foi criando as pessoas, os pontos-chave. E quando você percebe, tem N pessoas já falando de agilidade, falando que é legal, falando que é bacana, coloca também. Então, assim, essa foi a estratégia que eu usei, que eu uso até hoje, inclusive, nos projetos que eu conduzo. Não, é sensacional, né, Mário? E aí você traz a realidade de como a cultura ágil funciona
sem impor alguma coisa, né? Ou seja, mostrando o que de benefício pode trazer para o funcionamento do processo, da área, o quanto de tempo isso vai economizar, inclusive liberando a pessoa para fazer as Exato, melhorias necessárias, para exato. agregar mais valor ao negócio, para realmente ouvir mais o que o cliente está trazendo. Um processo de recrutamento e seleção, isso é essencial, né? Entender se está Sim, funcionando, se não está funcionando. Mas se você fica preso ali em gerar dados, né, de uma forma manual, isso vai tomando tempo de tal forma que não vai trazer nenhuma efetividade, né? exatamente. Assim, o pior caminho aqui é o caminho da imposição, né? Assim, para quem está nos escutando, seja que está aqui ao vivo ou que está assistindo gravado, não faça, não vai por essa via, né? Essa via não dará certo, né? Ela pode até dar, se você achar que vai dar certo no momento, mas chega lá na frente, não vai ser legal, né? As pessoas é, podem até vão sofrer muito nessa caminhada e esse não é o caminho da agilidade, né? Isso não é de fato um modo certo de trazer a mudança cultural para dentro da organização. Quem está implantando sofre, porque tem aquela ansiedade de ver o Sim. resultado mais rápido, inclusive pelo que aprendeu na certificação, né? E quem está É, aprendendo ali, implantando, também participando da mudança, sofre porque é uma coisa muito abrupta, né? E não dá o tempo que as pessoas precisam. E aí tem algumas empresas, Mário, que elas fazem benchmarks em organizações que têm uma cultura ágil, sim, entendem um pouco como funcionou e como eles implantaram essa cultura, e aí acham que, pegando essa realidade dessa empresa e implantando na empresa delas, tudo vai funcionar, da mesma forma que funcionou na outra empresa e como eles vivenciaram. E as pessoas acabam esquecendo que cada realidade é uma, cada empresa tem uma realidade, cada empresa tem um sim. contexto, cada empresa tem pessoas diferentes ali vivenciando. Então, o benchmark, ele é interessante até para Claro. você ter ali dados, né, e retroalimentar a sua estrutura, o seu projeto, só que entender qual é a realidade da empresa que você está e como ela precisa ser transformada para chegar numa cultura ágil é outro caminho, né? Então, o que a outra empresa vivenciou não necessariamente vai servir para você, né? Você precisa compreender e vivenciar o que a sua empresa realmente precisa, né? Compreender quais são os elementos ali da mudança que precisam realmente acontecer para que dê certo, né? Então, a realidade do outro não serve para você. Não, Essa é a questão, né? a gente tem sempre o olhar da grama do vizinho, né? A grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha, né? E esse é o grande cuidado que, né, do agilista, do Scrum Master, do PO, enfim, dessa mudança. Fazer bench é legal? Claro que é, né? Você ter uma visão da tendência, o que está acontecendo no mercado, o que o seu concorrente está fazendo, né? Isso é super importante. Mas não esquece do contexto, não. Né? Muita gente esquece do contexto e aí gera frustração. Poxa, fui lá, copiei o que o sei lá, uma empresa XYZ tá, tem O Mário escorregador, fez, né? Você que o contou aí Mário o fez. caso. Não, que o Mário pois é, não, uma empresa pôs piscina de bolinha, outra pôs não sei o que, escorregador. Gente, cada cultura é diferente, né. E o papel, né, de quem tá agente de mudança é entender isso, principalmente isso, né, assim, qual o contexto que a sua empresa está, né, quais são os caminhos, quem é o sponsor, né, quem são as pessoas estratégicas da sua companhia que vão comprar essa, vamos dizer, entre aspas, essa briga com você da mudança. Então, assim, por isso são habilidades muito mais comportamentais, Érica, do que habilidades técnicas. O Frame é importante, claro que é um método, uma ferramenta que ajuda muito no modus operandi do dia a dia, mas muito mais do que isso, né? São habilidades comportamentais que farão a diferença no seu dia a dia quando você está mudando uma cultura, né, tradicional para uma cultura de agilidade, né? Com certeza. Observando o contexto e adequando a sua necessidade, né? Bom demais, Mário. Bom demais E esse papo aqui, aí, Érico. Gostando. 2 minutos. Oye, papo de sexta, né? papo de vocês não assustam, se estiver muito bom, né? Vocês, porque é tudo mineiro aqui, tudo de BH, então por isso que sai muito. É carregado mesmo, o sotaque é carregado desse jeito mesmo. Não, Boa. o nosso André Não Santos assusta mandou. com os Y, não, porque aqui é só. Aqui isso é o white trem, vai sair demais aqui. Só faltou o pão de queijo e docinho de leite. Ó, o André mandou pra gente. É mais fácil fazer uma transformação ágil em um time que já conhece métodos e metodologias ágeis ou um time que não teve contato com tais? Boa pergunta do André, hein?
Conhecer os métodos ajuda, né? Ajuda porque você já tem uma forma de pensar na implantação do método que facilita até o entendimento de como essa cultura funciona, né? Mas quem nunca implementou também tem um caminho que às vezes pode ser até mais fácil. Depende. Você falou bastante do contexto, né, Mário? O contexto da organização, como essa organização está estruturada, como ela funciona, vai fazer mais diferença do que se ela já implantou ou não o método Sabe que ágil. funciona O que muito. você acha? Não, sabe que funcionou demais comigo? É uma característica muito legal, a curiosidade. Quanto mais pessoas curiosas tiverem no seu time, mais engajadas vão ter. Independente se elas conhecem o método ou não, né? Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque eu tinha pessoas totalmente de área de administração de pessoal, pessoas de atração, pessoas que nunca tinham ouvido falar de nada de agilidade. Mas quando você plantou a sementinha, você conhece isso aqui, planta a sementinha mesmo, manda um vídeo, manda um texto, e aí você tem, por isso, de novo, leitura de cenário, né? Você tem que entender de pessoas, né? Eu fui mandando sempre para as pessoas que eu sabia que eram curiosas, né? E quando elas viram, nossa, que legal, quero fazer curso, então quando você percebe, a pessoa está dominando muita coisa, inclusive o linguajar, né, as partes técnicas. Então, assim, é lógico que quem conhece o método depende do contexto. Para mim, o que funcionou foi, de fato, as pessoas que estavam zero de conhecimento, eu plantei a sementinha, e aí, é lógico, peguei pessoas que tinham um olhar estratégico mesmo, eu percebi qual que era o perfil de cada pessoa, você tem que conhecer o time, e pensando nisso, eu plantei a sementinha. Pô, isso aqui, se eu plantar a sementinha aqui, vai florescer uma árvore, não deu outra. Então, muito mais do que o método, né? De conhecer o método é você ter essa visão das pessoas, e para mim, um fator muito fundamental nessa história que eu usei para disseminar meus minions lá foi quem eram os mais curiosos, quem eram os mais engajados, né? Quem tinham a abertura ao novo. E de fato, vai ter pessoas que sim, e vai ter pessoas que não. Então, perceba se você, onde você está, quem são as pessoas estratégicas que estão te ajudando nessa mudança cultural. Se foram pessoas mais rígidas, não vai. Você pode até, sim, claro, né? Falando no meu contexto, você pode até conseguir mudar essas pessoas, mas vai entendendo, né, estrategicamente, quem são as pessoas chaves do processo da mudança. Perfeito, Mário. E é isso que vai fazer toda a diferença, né? E quando a gente fala das etapas de mudança, a mudança, a gestão da mudança, ela faz toda a diferença, né? Se a gente pensar em como essa mudança acontece, quais são as etapas da gestão da mudança, a gente vê que a primeira etapa da mudança está na consciência da necessidade da mudança. Começa por aí, né? Das pessoas compreenderem e verem essa necessidade, né? Sim, e foi o que a gente falou lá no início do nosso bate-papo, né, Érica? Sem essa tomada de consciência, sem saber o porquê estamos fazendo, ou duas coisas que você trouxe, né, que a gente falou lá no início. A gente falou a tomada de consciência, e agora a gente olha o vizinho que é copiar copy-paste, né? E não é bem assim. Então, assim, por que você precisa trazer agilidade para o seu dia a dia? É função de você, né, ter os concorrentes, é mudança se você quer escalar seu negócio, né, você tá com receio, quer entender o que é essa agilidade para trazer para o seu dia a dia, então tudo é uma forma de ver isso, mas essa tomada de você, né, dar o primeiro passo, entender que isso é necessário, e ter, de fato, né, essa possibilidade, né, entender que isso vai ser uma jornada, de novo, que não é do dia para a noite, que é importante, é o primeiro passo. Porque não adianta, se lá está o C-Level lá com vontade de fazer, mas quando desce mais um nível, ninguém está com vontade de fazer, não vai rolar. Então tem que ser de todo mundo comprando essa ideia, né? E por isso, de novo, né? Como a gente falou, o A lá da gestão da mudança, é importante essa tomada de consciência. E não tem como fazer essa mudança sozinho. Sozinho não vai funcionar. Acho que agora melhorou aqui, né? Agora ficou top, hein? Agora foi. Ficou muito bom. Caiu do nada aqui. Ainda foi entrar pelo telefone e ainda ficou viradinho. Agora acho que dá para a gente Agora vai. continuar. E aí, depois da consciência da necessidade da mudança, vem a vontade de realmente mudar, né? E depois a gente segue as outras etapas do processo de mudança. É importante reforçar, Mário, que é uma jornada, é um caminho, né? Não é uma mudança que acontece do dia para a noite. Existem vários elementos que precisam ser considerados. A gente falou do contexto, né? Tem a questão da estratégia da organização, tem quem está comprado com
com esse Exato. objetivo organizacional, né, e fazer realmente a organização pulsar dentro dessa cultura não é simples, né? É possível, só que não é simples e demora tempo. Toda mudança, todo processo de mudança demora um tempo para acontecer. Então, quem está envolvido também precisa ter essa disponibilidade, essa disposição para vivenciar esse caminho e essa trajetória, né? Para viver essa trajetória. Então, vai ter energia, né? Vai ter ali uma entrega, vão ter vários momentos ali, né, de desenvolvimento da organização e vai depender das pessoas se envolverem, né? É. Ah, E, o André trouxe aqui para gente, ó, passei por algo semelhante na República Dominicana, na transformação ágil de um grande banco. que o Lucas trouxe, né, pra gente lá uma vez, o que gerou engajamento em um time meu foi apresentar o lead time para eles durante uma retro. Os caras ficaram loucos para baixar a métrica sprint após a sprint. Não, Então, sensacional, né? Você mostra sensacional. para ele que a vida dele pode ser muito mais É, fácil, que ele pode sim agregar valor ao negócio. Porque quando você tira o exato. manual, tira ali o esforço braçal dele para gerar indicadores, né, para trabalhar métricas, assim, poxa, eu posso É, agregar muito mais para a organização, né? E posso trazer o time comigo nesse desenvolvimento, né? de novo que a gente falou, né, Eric, assim, mostra os fatos e dados que vai de fato se mostrar para as pessoas. Opa, esse negócio é legal, vamos nessa. O André está trazendo aqui, ó. Neste processo, Maria e Érica, dá para usar pessoas mentoras para agilizar a carreira dos envolvidos? Na verdade, André, ter um mentor ajudando e apoiando faz com que esse processo seja mais rápido. Por quê? Vários elementos são cegos dentro de uma transformação cultural. E quem já vivenciou, já passou por diversas culturas, e você trouxe aqui para o Lucas, que você já vivenciou essa experiência dele, isso é muito interessante, porque as pessoas podem ver o que você fez, como você fez, que resultado você trouxe, e ajudá-los a pensar que dentro do contexto que eles vivenciam, quais são as ações necessárias? O que é necessário fazer? O que vem primeiro? Como trabalhar essa consciência da necessidade de mudança, e depois a vontade de mudança, e depois as outras etapas da mudança, até conseguir realmente implementar essa cultura ágil, né? E dentro do universo ágil, Hub, a gente tem um propósito de ajudar as pessoas nessa transformação, né? De estarmos juntos aqui em conexões, fazendo essas transformações acontecerem, levando para as empresas essa agilidade, né? Levando para as empresas essa transformação cultural, né? E diante disso, a mentoria faz toda a diferença. E ter pessoas experientes que já vivenciaram essas realidades, com certeza vai fazer o processo ser mais rápido, que é um processo, essa jornada ser mais prazerosa também, né? Não, assim, eu posso falar de conta própria, assim, né? Se eu tivesse, né, tido um mentor, tivesse a possibilidade, tivesse um universo ágil, hub me ajudando, poxa, eu teria sofrido muito menos da minha jornada como, né, Scrum Master dos projetos de iniciativas digitais que eu tenho. Então, assim, de fato, né, o teu mentor é um papel fundamental. Se você consegue te clarear muitas vezes suas angústias, né, seus medos, seus anseios, porque a experiência dele vai contar muito, vai te ajudar demais. Então, trazendo aqui para as pessoas que estão aqui conosco, ao vivo, está assistindo gravado, a ideia nossa do Universo Ágil Hub é exatamente essa, te ajudar, né, a facilitar a sua vida em relação aos seus projetos, em relação ao seu papel como agilista, como Scrum Master, como PO, das dificuldades do dia a dia, e a gente sempre fala aqui do jogo jogado, né, na prática, que é o que a gente sempre traz como reforço aqui no Universo Ágil Hub. E já convidar as pessoas. Estamos no Instagram, Ágil Hub, no site também www.universoagilhub.com, estamos no LinkedIn, Universo Ágil Hub, estamos no onde mais nós estamos? Estamos aqui no YouTube, também no canal do YouTube, também para você, então já segue o canal aqui, já dá um joinha, já se inscreve lá no canal para você ser notificado de todos os nossos bate-papos semanalmente. Mês de maio vai ser um mês de maio incrível, vai ter vários momentos com agilidade. Nós tivemos 3 já essa semana que vem tem mais momentos com agilidade. Então, se você está gostando desse conteúdo, também compartilha, né? Já manda feedback para a gente poder melhorar cada vez mais aqui para vocês. Temos o grupo no Telegram, né, onde tem O grupo muitas do Telegram interações. também. Pô, nós somos multiplataformas, né? Estamos em todos os lugares possíveis, né? Tem o nosso podcast Universo Ágil também, para que pode consultar, estão todos os episódios aí do Jornada Ágil também, que é um outro produto nosso que está
todos os dias, 7 dias da semana, 7h31 da manhã, temos um bate-papo no Clubhouse, também por aqui, também no YouTube e no LinkedIn. Então, ó, pode se conectar conosco para você ter conhecimento na veia aí sobre agilidade. Legal. E o Lucas está colocando aqui, ó, Mário, que é o que ele está precisando atualmente. Então, Lucas, conosco, conecte vem conosco, com a Lucas. gente, que nós Vem com a temos gente. muito a ajudar e tem muita gente especialista que já vivenciou muitas transformações culturais e pode te ajudar nesse caminho, tá? Legal, E aí, pegando aqui a fala do GB, a implantação pode ser feita com crescimento orgânico acelerado do time da empresa? Ter KPIs estratificando o motivo do turnover é válido acompanhar desde o início da startup? É válido acompanhar, é importante você saber quais são os motivadores, né? Essa questão do turnover, o que está acontecendo, o que faz as pessoas ficarem, o que faz as pessoas saírem, né? Com certeza, se há um ambiente interativo, de confiança, onde há feedback e há essa troca, as pessoas gostam de trabalhar num ambiente assim. Elas se sentem valorizadas, elas se sentem pertencentes. Então, se você trabalhar dessa forma, tiver uma estrutura dessa forma, é mais difícil você ter um turnover alto e ter a necessidade de um controle tão sistemático. Talvez você vai gastar energia com outras coisas, né? Com acompanhamento dos projetos, com essa interação com o cliente, com elevar um nível de interação e de resultados, de qualidade do produto que está sendo feito, da qualidade do projeto, né? E realmente ter KPIs que estão associados à sua estratégia. Então, ter esses KPIs, né, os OKRs, acompanhando o desdobramento dessa estratégia e o que o time está fazendo e como está agregando valor, talvez você vai gastar mais tempo com isso e vai ser mais efetivo. Eu também concordo. Esse ponto que a Erika traz é assim, você tem que ter as métricas, né, do seu projeto, né? Quais são as métricas, os entregáveis ali do seu projeto no fim do dia, né? E, de novo, quando a gente fala do turnover, né, da saída das pessoas, tem um ponto importante que a agilidade nos provoca no dia a dia, é a gente estar com o nosso time, né? É saber o que motiva o nosso time, né? Estarmos juntos, pertencer a um grupo, né? Ter esse desafio comum para todos. Ter um time multidisciplinar que tem essa visão, assim, são fundamentais para que você tenha um engajamento do seu time. Então, as métricas têm que ser aquelas métricas de fato, que é o que a Erika acabou de contar, né? Se você mostra, o que eu acho que o Lucas mandou para a gente, né? Se você mostrar ali que o benefício da entrega, né, diariamente você consumir, mostrar o benefício para as pessoas, não tem engajamento melhor. Se elas vão saber que no fim do dia ela vai ter um ambiente melhor, ela vai ter maior qualidade de vida, ela vai ter tempo para ficar com a família dela, vai ter tempo para fazer exercício físico, vai ter tempo para um monte de coisa. Então, mostrar os benefícios é uma forma muito bacana e genuína de você mostrar os resultados daquela entrega ali. E dá trabalho, né? Você falou, Mário, de ouvir e interagir com o time, o líder só consegue fazer isso se a agenda dele estiver direcionada para estar com as pessoas. Exatamente. Agora, se ele estiver ocupado demais, né, com tantas coisas que tem para fazer, que quantidade de coisas, né, gente, que o líder tem para fazer, Nossa, Deus. E não estiver priorizando estar com as pessoas, realmente você começa a ter um problema e não consegue fazer essa implantação como precisa, né? Exato, concordo, Erika. Muito bom. E aí, Mário, como é que cria símbolos e sistemas? Pois é, né, Erika? Isso é importante demais. Os símbolos e sistemas de novo, o walk the talk na veia aqui, né? As pessoas estão vendo que você, como líder, o que a liderança está fazendo, o que as pessoas estão fazendo. E ter símbolos e sistemas faz parte de muito dessa mudança cultural, né? Então, a gente já trouxe o contexto, né, a tomada da consciência, né, a vontade de fazer. E agora um ponto importante que a gente traz nessa mudança são os símbolos e sistemas. Então, assim, o que você tem feito que tem de fato mostrado essa mudança para as pessoas, né? Seja ali a mudança provavelmente de um sistema, provavelmente dito, a mudança de um processo, e de novo, só celebrando as pequenas vitórias é que você vai dar essa visibilidade. Pô, o processo era de para. Só isso você já ganha um monte de engajadores ali, né? Então, por isso que é importante, né? Os símbolos traz muito o conceito de transparência, do conceito de que você está entregando, né? Como você está entregando, quais são os pontos positivos desse projeto, o que de fato melhorou na vida das pessoas. Agora, sempre usar isso. Então,
tá celebrando e tá mostrando o que de fato, dados e fatos, né, do que muda, é muito importante nessa mudança. E símbolos são de fato aquilo que as pessoas vão ver, né, vão sentir, né? Não precisa necessariamente tocar, mas elas vão usar o olhar, né, ou ver aquilo ali no dia a dia delas que mudou, perceber isso, né? E, de novo, a comunicação também nesse processo de mudança é fundamental. Então tem que estar sempre comunicando, sempre mostrando, sempre tendo a transparência nas relações, que é importantíssimo, que são símbolos importantes nessa mudança. E retroalimentando, né, Mário? Ninguém Sim. começa perfeito, né? A perfeição na cultura ágil, não tem, Não né? tem, É uma exato. caminhada, uma jornada, um caminho, um passo a passo, é cada dia ali buscando melhoria. Aquele desenho do foguete, né? O foguete, ele traça um desenho ali até chegar, né? E aí, Sim. quando você vê, né, quais são os ajustes que esse foguete vai fazendo até chegar na rota dele? 98% do tempo é fazendo ajuste, né? É traçando o ajuste até conseguir chegar. Então, esse é o caminho, né, para conseguir implementar uma cultura. Exatamente. E lembrar, gente, que cultura é orgânica, né? A cultura ela não tá mais naquele desenho de ficar, a cultura é essa, exatamente essa, vamos até o final. A cultura tem que ser sempre revisitada, né? Esse retroalimentar que a Erika traz é muito importante e você sempre tá voltando, né? Sempre tá fazendo check, inspecionando, se adaptando, trazendo na realidade e olhando o seu contexto, olhando o benchmark, olhando o seu cliente, olhando as pessoas. Então são vários pilares importantes que são necessários para você ir alterando sua cultura ao longo do tempo. Isso aí, Vamos Mário. nessa, né, Erika? Sextou, né? Sextou. Ó, eu gostei demais desse bate-papo aqui. Eu quero que as pessoas mandem o feedback pra gente, para quem tá aqui ao vivo, ou mande depois para quem tá assistindo gravado também. Ó, esse momento com agilidade que é incrível, incrível, incrível. E a gente vai ter mais conteúdo, gente. Então, ó, meu convite para vocês é compartilha esse bate-papo, compartilha, entra nas nossas redes sociais, chama a gente inbox, ou eu, Erika Guerra, estamos aí, Porto Mário, estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, estamos aqui no YouTube também. Então, ó, fiquem à vontade, pessoal. Aqui a gente quer ajudar vocês, levando aí conhecimento e trocando e fazendo essa troca muito bacana. Tem participações incríveis aqui do Lucas, do Glauber, da Fernanda, né, do André, que participou com a gente aqui também, do Daniel, do Valdenir. Então, assim, venham participar sempre com a gente e fiquem antenados, ativem as notificações para saber aí que a gente está ao vivo aqui nesse bate-papo incrível, nesse momento com agilidade. Muito bom, Mário. Muito bom estar com você. Foi Também, viu, sensacional. foi incrível, Erika. Gostei demais Faltou, desse como é que você bate-papo. falou? Faltou o pão de queijo, Pão de queijo, docinho de docinho leite. de leite, docinho de leite. Não, a Erika, inclusive, faz uma broa de fubá. Na próxima, a gente vai ter que fazer na Vou casa fazer da a broa Erika. de fubá. Vai fazer uma broa de fubá, gente, vou te falar, viu? Incrível o tamanho da broa. Nunca vi igual. Então, tem que cuidar. Valeu, Que bom, pessoal. obrigado, Muito bom gente. estar com vocês, viu? Muito Até a bom. Um próxima. ótimo sexta. Até a próxima, gente.